Bom dia, meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas muito bem, em nome de Jesus. Queridas, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa lição de número 14, que tem como tema a intencionalidade na missão, e a base textual está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Eu vou fazer a leitura desses versículos, já que são poucos, certo? Vamos lá. Nos diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridas, como é bom nós pensarmos nessa palavra, quando Jesus nos garante que Ele estará conosco até o final dos tempos. Glória a Deus por isso, que nós não caminhamos sozinhos. Ele nos chama a fazer a obra dele, mas Ele nos garante que estará conosco. Não é? Ele nos garante a companhia. Então, essa companhia santa, essa presença maravilhosa em nossa vida é que nos fortalece, é que nos dá sabedoria para que nós possamos fazer a obra do reino dos céus nessa terra. Amém? Então, eu quero dizer para você que a questão da evangelização, ela é parte da nossa missão em prol do reino de Deus, certo? A nossa revista, ela está citando de forma assim bem resumida uma proposta para a evangelização, baseada em alguns livros, vocês leram com toda certeza a lição. E aí eu vou ressaltar aqui, de forma mais resumida ainda, o que a revista vem falando, certo? Então ela dá como primeiro passo, ela diz que nós devemos orar, certo? Então, quando nós sabemos antecipadamente, né, que pessoas próximas a nós não conhecem a Jesus, nós vamos fazer o quê? Nós devemos orar por elas. Pegar um nomezinho dessas pessoas, se é mais de uma pessoa, a gente cria um alvo, né? Se tem mais de uma pessoa que você tem lidado com essas pessoas, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, ou num lugar que você faz um curso, um artesanato, seja lá o que for, né? Onde for. Se você tem pessoas que você sabe que não conhecem a Jesus, você vai botar o nome dessa pessoa num papelzinho. Maria, Joana, Elizabeth, quantas pessoas forem, você vai anotar num papelzinho e vai fazer o quê? Você vai apresentar ao Senhor o nome dessas pessoas, porque certamente vai orar por elas, certamente o Senhor vai te dar estratégias, vai te aproximar mais ainda dessas pessoas para que você tenha oportunidade de evangelizá-las, certo? Então, a primeira coisa que você tem a fazer é o quê? É orar para que o Senhor te ajude, te proporcionando oportunidade para você se aproximar, para você ir se tornando mais confiável aos olhos da pessoa. Isso tudo é importante. Não é simplesmente você se aproximar para ser uma coleguinha dela, mas as pessoas precisam ver Jesus em você, precisam ver algo diferente. Não que você já vai chegar falando de Jesus, não. Você vai se aproximando devagar, dando atenção, mostrando-se sempre carinhosa para com essas pessoas, para elas irem o quê?
ganhando intimidade, né? Tanto você com elas e elas com você, certo, meninas? Então, primeiro passo, oração. Segunda coisa, a gente precisa, ainda antes de falar na segunda coisa, eu ainda vou permanecer na oração. Uma das coisas que nós devemos pedir na oração é sabedoria. Sabedoria para tratar essas pessoas de forma assim, sem falar no nome de Jesus. Você simplesmente vai dar carinho e atenção. Mais nada. Mas na sua oração, você vai pedir o quê? Senhor, me dá sabedoria para lidar com essas pessoas, para falar com essas pessoas. Senhor, me dá condições. Abre momentos em que eu possa estar me aproximando delas, demonstrando sempre amor, sempre carinho, sempre falar com sabedoria. Isso, queridas, é muito importante, sabe? Não precisa chegar já falando de Jesus, não. Só se aproxime, só dê carinho. São estratégias que a gente precisa buscar antes mesmo de falar do Senhor, certo? Então, para quê? Para que o Senhor venha nos usar de forma sábia. No momento certo, você vai falar de Jesus, ok? Aí sim, o segundo passo, tenha paciência. Às vezes as pessoas são tão oprimidas, as pessoas muitas vezes não têm com quem conversar, com quem se abrir. Seja você esse ouvidinho amigo para ouvir os desabafos dessa pessoa ou dessas pessoas. Isso é muito importante, sabe? A gente precisa educar os nossos ouvidos, educar a nossa mente, porque nós muitas vezes estamos tão aceleradas que não damos tempo da pessoa chegar, conversar, se abrir. Tem pessoas que falam lentamente e aí a gente está com pressa que fale logo para você já dar uma resposta. Não pode ser assim. Você tem que investir tempo na evangelização, certo? Quando é essa evangelização que você já sabe previamente que você precisa falar do amor de Deus para essa pessoa, certo? Não é aquela evangelização que você vai para um determinado local, você vai a um médico, você está num ponto de ônibus, você está no mercado e alguém já começa a reclamar, alguém já está agitado, você já precisa jogar, né, lançar a rede, jogar a rede, é uma situação. E aí você joga a rede e fala, Senhor, o restante é contigo. Ou seja, o jogar a rede é você lançar a palavra. Muitas vezes você não tem tempo para testemunhar, não é? Então você já tem que lançar a palavra, ok? Muitas vezes você está num consultório médico e alguém já, estou aqui, mas já estou desanimada, já fui a tantos médicos. Aí você fala, mas eu conheço o médico dos médicos. Meu Deus, ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura. Aí você já começa a evangelizar. Por quê? Porque você não sabia previamente. Você chegou numa situação que aconteceu repentinamente. E aí você tem que estar preparada para falar do amor de Deus, não é? Então, agora, quando é algo que você tem um alvo, você fala, a Dona Maria que mora no 437, estou chutando aqui o número, minha vizinha, ela precisa conhecer esse Deus. Aí você vai botar o nomezinho dela num papelzinho e vai começar a orar para o Senhor te dar a oportunidade, para o Senhor entrar nessa história. Certo, meninas? Então, entenderam a diferença. Não é você evangelizar só pessoas que estão no seu convívio. Não, o desconhecido, muitas vezes,
você vai ser também usada para falar do amor de Deus, ok? Então, vamos continuar na linha em que você já sabe antecipadamente que dessa pessoa precisa do Senhor. Então, o segundo passo é ter paciência em ouvir. Ouvir os desabafos, as angústias que a pessoa está passando, certo? E aí, você vai, depois de ouvir, você vai orar. Se ela aceitar, você quer orar, amor, sobre isso? Quer? Se você não quiser orar, não tem problema, eu vou orar por você depois. Nos meus momentos de oração, vou estar orando, te ajudando, pedindo a Deus que entre nessa causa, em nome de Jesus. Ponto. Só fala isso, certo? Se ela quiser, ok. Mas se não quiser, você também respeita, tá? Então, aí você vai separar tempo no seu lugar secreto, né? Nós temos o nosso local secreto, né? No seu cantinho da sua casa que você gosta de orar, de entrar em comunhão com o Espírito Santo. Aí você apresenta o nome dessa pessoa e os problemas que ela conversou com você. Você mostra para o Senhor, tá certo? Terceiro passo, estreite relacionamento. Sente-se à mesa. Gente, quer coisa melhor do que você convidar uma pessoa para um café? E aí, nesse café, você vai trocando ideias, não é? E nessa troca de ideias, nesse compartilhar, você tem a oportunidade de começar a lançar o nome de Jesus. Tudo. Você já ouviu, você já orou por ela, você já ouviu os desabafos, e aí você vai falar de Deus, não é? Por quê? Porque a mesa é lugar já que você consegue ter intimidade maior. Você só chama alguém para tomar um café na sua casa quando você já criou um certo laço, você deseja estar ao lado dessa pessoa. Não é verdade? Você não chama qualquer um para entrar na tua casa. Bom, eu não chamo. Você não chama qualquer pessoa, não é? Meus vizinhos aqui, não são todos que entram na minha casa para um café, certo? Mas há aqueles que têm esse momento comigo, de entrar para tomar um café e ali a gente poder conversar, certo? Então, crie esse relacionamento com as pessoas que você tem como alvo levar Jesus, ok? Quarto passo, servir ao próximo, sabendo qual é a necessidade da pessoa que você já está orando por ela. Procure servir materialmente. O que é isso, Vera? Por exemplo, a Dona Maria, aquela que a gente falou agora mesmo, do 437, a Dona Maria ela tem uma debilidade física, precisa estar indo numa fisioterapia, um exemplo, né, meninas? Precisa estar indo numa fisioterapia, se ofereça para ir com ela. Dona Maria, quer que eu te leve lá? Se você tem carro, você leva, dá uma carona, não custa nada levar. Se você não tem, você fala, quer que eu vá contigo lá na fisioterapia? E quem sabe você não vai ganhar essa pessoa com um gesto simples, só de fazer companhia. Tá entendendo? Então, assim, é buscar estratégias em Deus para você ficar cada vez mais próxima da pessoa que está necessitando de Jesus. Sabe por quê? Quando você fizer isso, você vai despertar nela por que a fulana tem todo esse carinho, toda essa atenção. Tem algo nela diferente, né? E aí é que você vai chegar ao ponto X. Ponto X. Compartilhar é o quinto passo. Aí você vai compartilhar com essa pessoa o amor de Jesus. Aí sim você vai falar do seu Deus, porque você vai falar para essa pessoa
o que Deus já fez na sua vida, certo? Então, se você seguir esses passos, quando você chegar no quinto passo, ó, ela já está ganha para o Senhor. Por quê? Porque aí você vai falar as suas experiências, aquilo que Deus já fez na sua vida, o que você já viu Deus fazer na vida de outras pessoas. Certo, meninas? Aí é o testemunho, seja ele da sua própria vivência, ou seja ele até da vivência de alguém da sua igreja, da sua família, não tem problema. Você vai testemunhar Cristo para essa pessoa. Gente, o testemunho é tudo, é tudo, sabe? Então aí você vai falar daquilo que Deus já fez na sua vida, você vai falar aquilo que Deus já fez na vida de um ente querido seu, você vai falar como Deus operou na sua igreja, na vida de um membro da igreja, enfim, você vai contar casos. Agora é importante, além de você testemunhar, você fazer uma ligação entre o que você viveu, entre o que Deus fez na sua vida, certo? Com algum texto bíblico. Ou seja, um acontecimento bíblico, né? Eu vou relacionar com a história que Esther viveu. Vou relacionar com a história de Radassa. Enfim, um texto de José, de Davi, um texto que for possível encaixar numa vivência sua. Ou, não, se não for uma história, mas um versículo. Você sabe, tipo assim, por exemplo, passei um tempo de muita dificuldade financeira, contando, tá? Testemunhando. Mas o Senhor foi bom, abriu as portas, eu recebi uma bênção financeira tal, resolveu todos os meus problemas e tal. Isso me faz lembrar a palavra que diz, não é? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará, conforme a sua versão. Você entendeu o que eu estou falando? É linkar o testemunho com um versículo da Bíblia. E tudo numa conversa simples. Batendo aquele papo, você vai testemunhando e vai falando da palavra. Você está entendendo? Fazendo sempre uma ligação entre a vivência e o que a palavra diz. Queridas, é impossível um coração que está sendo trabalhado em oração, apresentado ao Senhor em oração, e depois você fazendo esse passo a passo, é impossível esse coração não se quebrantar, né? E não se render ao nosso Deus. Então, queridas, nós não podemos perder a oportunidade de falar do nosso Deus, mas precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Pois sem a presença dele, nós nada podemos fazer. Tudo que nós tivermos que fazer para o reino de Deus é embaixo de oração, é em busca da presença de Deus na nossa vida, para nos capacitar, para a gente fazer sempre o melhor para Ele, em nome de Jesus. Então, concluindo esta lição, testemunhar é uma tarefa possível e imprescindível na evangelização, certo? O seu testemunho vai ser uma fonte fortíssima para você ganhar almas para o reino de Deus. Evangelização e testemunho estão fortemente ligadas nessa missão de fazer discípulos, de ganhar vidas para o Senhor. Amém? Então, deixe-se ser usado para o resgate de vidas, em nome de Jesus. Eu e você
temos esse compromisso com o reino de Deus. Amém? Vera, eu não estou saindo quase de casa. Meus vizinhos, a maioria já são evangélicos, já conhecem o Senhor. Queridas, mande um louvor para alguém que você conhece, que você sabe que necessita estar ouvindo da palavra do Senhor. Faz uma oração, manda um versículo bíblico, mas faz alguma coisa. Você pode, você é capaz. Deus quer te usar. Mesmo você estando em casa, você pode fazer a obra do Senhor. O Senhor conta comigo e com você. Se eu hoje ainda posso ir à rua, estou indo à rua, estou indo à igreja, que bom, Ele vai me usar nesses lugares. E você, se você não está indo, está impossibilitada de ir à rua, mas você pode fazer de dentro da sua casa, do seu próprio lar. Então, mova-se em prol do reino de Deus. Não fique na inércia, na acomodação espiritual. Se mova no Senhor, porque o Senhor conta conosco para este tempo. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor te dê um domingo maravilhoso na presença dEle, que a sua família venha a ser ricamente abençoada e agraciada pela presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Queridas, até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Beijo grande no seu coração. Tchau!